Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 37. Verdadeiro refinamento no ministério. Irmão E. Eu tinha planejado escrever-lhe há algum tempo, mas não achei oportunidade de fazê-lo senão agora. Ao falar ao povo no último sábado, senti-me tão claramente impressionada com seu caso que com dificuldade pude refrear-me de mencionar seu nome em público. Vou agora descarregar minha mente escrevendo-lhe. Em minha última visão foram-me mostradas as deficiências daqueles que professam trabalhar na palavra e na doutrina. Vi que você não estava aperfeiçoando suas habilidades, mas estava se tornando cada vez menos eficiente para ensinar a verdade. Você precisa de uma conversão completa. Possui uma vontade forte e inflexível ao ponto de teimosia. Podia agora ter sido qualificado para a obra solene de levar a mensagem da verdade a outros, se tivesse sido menos autoconfiante e mais humilde e manso de espírito. Você não aprecia trabalho intenso nem a pressão de esforço contínuo. Não tem sido perseverante no estudo da palavra de Deus, nem obreiro zeloso na causa de Deus. Sua vida tem estado longe de representar a vida de Cristo. Você não é criterioso, nem obreiro sábio e prudente. Não procura ganhar almas para Cristo, como todo ministro de Cristo deve. Você tem um objetivo fixo, uma norma própria, a qual você deseja transmitir às pessoas, mas deixa de consegui-lo porque elas não aceitam sua norma. Você é fanático e frequentemente leva as coisas a extremos e deste modo prejudica seriamente a causa de Deus e desvia as almas da verdade em vez de guiá-las. Foi-me mostrado que você perdeu diversas oportunidades boas por causa de sua maneira imprudente de trabalhar. E que lhe direi sobre esta questão? Muitos têm se perdido por sua falta de sabedoria em apresentar a verdade e sua falha em adornar sua vocação como um ministro do Evangelho por meio de cortesia, bondade e longanimidade. Verdadeira cortesia cristã deve caracterizar todas as ações do ministro de Cristo. Oh, quão mal tem você representado nosso Redentor piedoso e compassivo, cuja vida foi a encarnação da bondade e verdadeira pureza. Você tem desviado almas da verdade por causa de um espírito ríspido, crítico e arrogante. Suas palavras não têm sido proferidas com a brandura de Cristo, mas com o espírito de E. Seu temperamento é por natureza grosseiro e não refinado, e porque nunca sentiu a necessidade de refinamento verdadeiro e de cortesia cristã, sua vida não tem sido tão elevada quanto poderia ser. Você permaneceu na rotina do hábito. Sua educação e treinamento não têm sido corretos e, por conseguinte, seus esforços para melhorar, reformar e fazer mudanças decididas e completas deviam ser mais sérios. A menos que experimente uma conversão decidida e radical em quase todos os aspectos, estará inteiramente desqualificado para pregar a verdade e, a menos que aperfeiçoe o caráter, suas maneiras e seu modo de falar em público fará mais mal do que bem. Você não tem feito muito para promover a verdade, porque tem se demorado demais nas igrejas, quando não lhes podia fazer bem algum, mas só mal. Seus modos e maneiras precisam ser refinados e santificados. Não deve por mais tempo prejudicar a obra de Deus por suas deficiências, sendo que não manifestou nenhuma melhora decidida em tornar-se um obreiro na causa de Deus. É impossível levar outros a um padrão mais elevado do que aquele que você mesmo atinge. Se você não avançar, como pode levar a Igreja de Deus a um padrão mais elevado de piedade e santidade? Todos os pastores como você têm sido por muitos anos maior maldição do que bênção para a causa de Deus. Quanto menos tivermos desses, tanto mais próspera será a causa da verdade presente. Você não é elevado em suas ideias, nem ambicioso em seus esforços. Contenta-se em ser vulgar e atuar como um pastor comum.
Não deseja aperfeiçoar caráter cristão, nem almeja aquele nível na obra que Cristo requer que todos os seus pastores escolhidos atinjam. Ninguém que professa levar a verdade a outros é apto para esta obra de responsabilidade, a menos que esteja avançando em conhecimento e em consagração ao trabalho, e esteja melhorando suas maneiras e temperamento e crescendo diariamente na verdadeira sabedoria. Toda pessoa necessita de comunhão íntima com Deus para guiar almas à verdade. Aqueles que assumem a responsabilidade de conduzir almas das trevas da natureza para a maravilhosa luz precisam sempre ter em mente que eles mesmos devem estar avançando na luz. De outro modo, como poderiam estar guiando a outros? Se eles mesmos estão andando nas trevas, assumem a mais tremenda responsabilidade ao pretender ensinar o caminho a outros. Você se empenhou em trabalho em lugares onde não tinha competência para dignificar o mesmo. Você não se esforçou criteriosamente. Procurou compensar sua falta de verdadeiro conhecimento, censurando outras denominações, rebaixando outras pessoas e fazendo críticas duras e amargas sobre sua conduta e condição. Se seu coração tivesse estado iluminado com o Espírito da verdade, tivesse você sido santificado a Deus e andado na luz como Cristo é a luz, teria agido com sabedoria e tido modos e recursos suficientes à sua disposição para manter um interesse sem sair de seu caminho e fora de seu trabalho específico para insultar aqueles que professam ser cristãos. Descrentes têm ficado aborrecidos. Eles pensam que os adventistas do sétimo dia têm sido distintamente representados por você e decidem que já basta, não querem mais tais doutrinas. Nossa fé é impopular e está em grande contraste com a fé e as práticas de outras denominações. A fim de alcançar aqueles que estão nas trevas do erro e de teorias falsas, precisamos abordá-los com a máxima cautela e com a maior sabedoria, concordando com eles em todo o ponto que pudermos fizer conscienciosamente. Toda consideração deve ser mostrada para com aqueles que estão no erro e todo o crédito justo deve ser-lhes dado com honestidade. Devemos nos aproximar do povo tanto quanto possível, e então a luz e a verdade que temos poderão beneficiá-los. Mas o irmão E, como muitos de nossos pastores, logo começa uma guerra contra os erros que os outros acariciam. Ele assim desperta a combatividade e a firme vontade deles, e isto os mantém fechados numa armadura de preconceito egoísta que nenhuma evidência pode remover. Quem, a não ser você, será responsável pelas pessoas que foram desviadas da verdade por seu esforço não santificado? Quem pode quebrar os muros de preconceito que seu trabalho imprudente criou? Não conheço pecado maior contra Deus do que homens entrarem no ministério e trabalharem por si e não em Cristo. São considerados representantes de Cristo quando não representam seu Espírito em nenhum de seus trabalhos. Não veem ou reconhecem os perigos que acompanham os esforços feitos por homens não consagrados e não convertidos. Eles agem como cegos, deficientes em quase tudo, e não obstante cheios de autoconfiança e de suficiência própria, eles mesmos andando em escuridão e tropeçando em cada passo. São corpos de trevas. Irmão E, você tem ideias acanhadas e seu trabalho tem uma tendência de rebaixar em vez de elevar a verdade. Isto não é porque não tem habilidade. Poderia ter sido um bom obreiro, mas você é demasiado indolente para fazer o esforço necessário para atingir a meta. Preferiria revidar de um modo grosseiro e arrogante aqueles que diferem de você a se dar ao trabalho de elevar o tom de seu trabalho. Você assume posições e então, ao serem elas questionadas, não é bastante humilde para abandonar suas opiniões, embora se demonstrem erradas, mas se coloca em sua independência e se apega firmemente às suas ideias, quando concessão de sua parte é essencial e é requerida como seu dever.
De um modo teimoso e inflexível, se tem apegado ao próprio critério e às suas opiniões com sacrifício de almas. Irmão E, suas posições irredutíveis e sua vontade forte e decidida para promover seus pontos de vista a todo custo foram sentidas e deploradas por sua esposa, e, consequentemente, a saúde dela sofreu. Você não foi gentil e terno para com esta filha sensível de Deus. Seu espírito forte reprimiu nela a disposição mais gentil. Ela magoou-se com muitas coisas. Você poderia ter feito a vida dela mais feliz se tivesse tentado, mas procurou fazê-la ver as coisas como você as via, e em vez de tentar assimilar-se ao temperamento mais refinado dela, tentou moldá-la à sua natureza mais grosseira e às suas ideias extremas. Ela foi tolhida em sua natureza e não podia agir por si mesma. Ela murchou como uma planta transplantada para um solo desfavorável. Você não deve procurar moldar a mente e o caráter de outros conforme seu padrão, mas deve deixar seu próprio caráter ser moldado segundo o modelo divino. Se este mundo fosse composto de homens como você em caráter e temperamento, ai dele! Como onde quer que você fosse, os semelhantes se atrairiam, você ficaria desgostoso com seus associados, a réplica exata de você mesmo, e desejaria sair do mundo. Você se gaba e se gloria de si mesmo. Mas, ó, quão impróprio é isto para qualquer pessoa, mesmo que ela tenha as mais finas qualidades mentais e a mais extensa influência. Pessoas de finas qualidades exercem maior influência porque não reconhecem o próprio valor e quanto bem realizam no mundo. Mas é inteiramente fora de lugar para pessoas de seu tipo de caráter ser altivo e arrogante. Você frequentemente começa bem seus esforços, desperta interesse e convicção se apodera da mente das pessoas de que os argumentos usados não podem ser controvertidos. Mas justamente no momento quando os pecadores estão se inclinando a favor da verdade, o eu aparece tão claramente, é tão proeminente, que tudo o que podia ser ganho tivesse Jesus transparecido em suas palavras e conduta, é perdido. Você não tem qualidades que são essenciais para ganhar almas para Cristo e a verdade. Você pode argumentar bem, mas não tem conhecimento experimental da vontade divina. E por falta de experiência religiosa de sua parte, é incapaz de levar outros à fonte de águas vivas. Seu coração não está em comunhão com Deus, mas está em trevas e nada pode suprir a deficiência reconhecida por pecadores tateando seu caminho na escuridão, exceto a luz da verdade. A menos que seja inteiramente convertido, seria melhor que seus esforços para converter outros cessassem agora do que você continuar trabalhando, torcendo e pervertendo a norma religiosa por suas ideias estreitas e fanáticas. Você não tem conhecimento experimental da vontade divina. Sua justiça própria parece lhe ser de valor quando não vale nada. Você necessita ser transformado antes de poder ser útil na causa de Deus. Quando se converter, seu trabalho poderá então ser aceito. Você não possui a religião de Cristo. Precisa abrandar o coração e morrer para o eu, e Cristo precisa viver em você. Então andará na luz como Ele está na luz, e deixará um rastro luminoso rumo ao céu para iluminar o caminho para outros. Tem se sentido muito satisfeito consigo mesmo. Deve educar-se e vencer seu espírito fanático e crítico. Você precisa subjugar o corpo e levá-lo à sujeição para que, depois de ter pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Você tem opiniões acanhadas das coisas, preocupa-se com ninharias, acha defeitos e questiona a conduta de outros, quando faria muito melhor vencendo os defeitos do próprio caráter e vida, trabalhando de um ponto de vista cristão, buscando luz de Deus e preparando-se para unir-se com os anjos puros no reino do céu. Como você é, mancharia o céu inteiro. Você é inculto, grosseiro e não santificado.
Não há lugar no céu para um caráter como o que você possui agora. Se assumir o trabalho seriamente e sem dar qualquer desculpa para o pecado, condenar o pecado na carne com fé e esperança, buscar a graça divina e discernimento correto, pode vencer aquelas deficiências em seu caráter que o desqualificam para trabalhar na causa de Deus. Durante muitos anos você não tem progredido nem melhorado. Hoje está mais longe da norma da perfeição cristã, de possuir as qualificações que devem ser achadas no ministro do Evangelho, do que estava uns poucos meses depois de ter recebido a verdade. Deus se agrada com aqueles que não são inteligentes em relação à religião cristã e ainda tentam guiar a outros. Você é corretamente representado pelo homem que procurou tirar o argueiro do olho do seu irmão quando uma trave estava em seu olho. Primeiro ponha seu coração em ordem e reforme o próprio caráter. Mantenha ligação com Deus e obtenha experiência cristã diária. Então poderá assumir responsabilidade por pecadores que estão sem Cristo. Bem poucos de nossos irmãos tomaram mais tempo para ler autores diferentes do que você, e não obstante você é muito deficiente nas qualificações necessárias para um pastor que ensina a verdade. Você não cita ou mesmo lê as Escrituras corretamente. Isto não pode acontecer. Não tem progredido em cultura mental e não tem assegurado o crescimento em graça interior que transpareceria em suas palavras e conduta. Não tem sentido a necessidade de buscar realizações mais elevadas e mais santas. Ler livros superficialmente sobrecarrega a mente e faz com que você se torne um dispéptico mental. Você não pode assimilar e usar a metade do que lê. Se lesse com o objetivo em vista de aperfeiçoar a mente e lesse apenas aquilo que a mente pode compreender e assimilar, e perseverasse pacientemente neste estilo de leitura, bons resultados poderiam ser obtidos. Você, bem como outros pastores, precisa frequentar a escola e começar como uma criança a dominar os primeiros ramos do conhecimento. Você não é capaz de ler, soletrar e pronunciar corretamente, e contudo poucos há que tenham menos encargos e menos fardos de responsabilidade do que você. A posição de nossos pastores requer saúde do corpo e disciplina da mente. Bom senso, nervos fortes e temperamento alegre recomendarão o ministro do Evangelho em qualquer parte. Estas qualidades devem ser procuradas e cultivadas com perseverança. Sua vida até aqui tem sido inútil. Você tem algumas ideias muito boas, mas o Espírito de Deus não habita em seu coração. Não é vivificado por seu poder e não tem fé, esperança e amor genuínos. O Espírito de Deus habitando em você o capacitará a tomar as coisas de Deus e revelá-las a outros. Você não pode ser de benefício algum à causa de Deus até que a obra de um fiel ministro de Cristo seja mais elevada em sua mente. Você necessita de um propósito em sua vida para fazer o bem como Jesus. A abnegação e o amor que você manifesta neste trabalho influenciarão a vida e o caráter de outros. Deve livrar-se logo que possível de sua formalidade fria e gélida. Precisa cultivar sentimentos de ternura e amizade em sua vida diária. Deve demonstrar verdadeira cortesia e polidez cristã. O coração que realmente ama Jesus, ama aqueles por quem ele morreu. Tão certo como a agulha aponta para o polo, assim um verdadeiro seguidor de Cristo, com espírito de esforço fervoroso, procurará salvar pecadores pelos quais Cristo deu sua vida. Trabalhando para a salvação de pecadores, manterá a cálido do amor de Cristo no coração e dará àquele amor um crescimento e desenvolvimento apropriados. Sem conhecimento correto da vontade divina, haverá falta de desenvolvimento harmonioso no caráter cristão. Suplico-lhe, meu irmão, que se familiarize com Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Anjos ministradores marcam cada passo de nosso progresso. Mas sua vontade, meu irmão, não é submetida a Deus. Seus pensamentos não são santos.
Você prossegue tropeçando nas trevas, não sabendo onde pôr o pé. O Senhor revela a sua vontade àqueles que são sinceros e que anseiam ser guiados. A razão de sua ineficiência é que você desistiu da ideia de conhecer e fazer a vontade de Deus. Portanto, não conhece positivamente coisa alguma. Embora cego, tenta guiar os cegos. Oh, em que posição você e muitos outros pastores se acham! Tendo abandonado a Deus, o manancial de águas vivas, você e eles têm cavado para si cisternas rotas que não retêm as águas. Suplico-lhe que desperte e se volte ao Senhor com aquele arrependimento profundo e sincero que lhe assegurará seu perdão e o poder duradouro de sua força, para que você seja realmente cheio de toda a plenitude de Deus. Ele desaprova a sua conduta, porque você tem sido uma pedra de tropeço para as pessoas. Você tem dependido de obras de justiça próprias para obter sucesso e não tem conhecimento da vontade divina. Que o Senhor lhe revele seu verdadeiro caráter e permita que veja suas deficiências reais. Quando você for iluminado pelo Espírito de Deus para compreender isto, terá tal percepção de sua negligência pecaminosa e de uma vida não aproveitada que infundirá terror a seu coração e causar-lhe-á tristeza que levará a arrependimento do qual não precisa arrepender-se.